corintiano de coração porque um dia ele para. Sou corintiano de alma porque ela é eterna. Fala, rapaziada, tudo bem? Tô vindo aqui com esse canal aqui voltado para ação corintiana. Um canal que vai ter muito conteúdo do Corinthians, react, vai ter live. A gente pretende deixar um canal bem legal mesmo para quem gosta aí de falar do Corinthians, informações. Ser um canal bem voltado não somente a nossa corintiana. Talvez faremos lives com convidados em clássico de outros times. O canal não é só meu, tem mais 2 amigos meus que ajudaram a criar esse canal, que é o Marcinho Canja. Logo faremos um vídeo com todos presentes, uma live, todo mundo se apresentando, e é isso aí. Vamos pra cima, vamos fazer um react da Jovem Pan hoje, pilhado, juntamente com o Vampeta, falando um pouquinho do que vai ser esse Flamengo e Corinthians aí. Vamos ver a opinião deles e depois a gente dá a nossa opinião. Valeu? Vou dar o vídeo aqui. Ô Bruninho, você lembra que nessa semana tínhamos aqui no estúdio um piquinês raivoso que ficou latindo? Vai ter altitude! Vai ter altitude! Eu aposto na LDU! Você lembra disso? Você lembra que tinha um piquenezinho aqui com a gente que tava ele tava fervoroso, latindo. Você lembra ou não? Teve aposta? Essa claro que teve. Ele ganhou. Claro, é aí que eu vou entrar. Por quê? A tabela tá bonitinha pro Flamengo. Central Córdoba ganhou ontem, né? Tá bonitinho. Calma que daqui a 2 semanas tem lá a Argentina. Um indo pra 10, outro indo pra 8 e ele ficando com 4. Calma, meu amiguinho. Calma, eu só tô dizendo que o Bruno perguntou se teve aposta. Teve, porque eu não sou amarelão. Fui pra altitude, apostei 500 e ele não conseguiu me tirar esses 500. Então hoje o Pitbull que vos fala tá meio raivoso, tá rosnando e tá te chamando. Vamos, Flamengo e Corinthians, esse fim de semana, joguinho, Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior estreando. Pilhado, ele é bem clubista, mas eu gosto. Bora, me dá 2 gols. Como eu conheço o meu piquinês. Eu pedi 2 gols na altitude, piquinês. Você quer ser Corinthians? Eu te dou 2 gols, quer? Ué, você me chamou pra uma na altitude, eu aceitei. Eu tô te chamando pra essa agora, você quer ou não? Vai me dar 2 gols? Gente, tadinho, eu não precisava fazer isso. Que eu vou botar você lá pra cá? Eu te dou 2 gols e sou Flamengo, bora. É o quê? Eu te dou 2 gols. Mas eu que chamei, você chamou na altitude, agora eu tô te chamando. Aí como eu boto pra correr, Bruno, rapidinho, ó. Deixa eu falar. Me dá 2 gols, aí, né? Me dá 2 gols, seu medroso. Não, bora, eu te dou 2 gols, sou Flamengo. Eu vou falar com você do jeito que você merece. Do jeito que você merece. Ai, já parou de latir. Pegaria esses 2 gols fácil aí. Estaria fácil Bora. Aí se me desse 2 gols. Vai me dar 2 gols, eu sou Corinthians. Não vai pegar, não vai dar, né? Então eu te dou 2 gols, sou Flamengo, bora. Como eu gosto de te botar pra correr. Eu adoro, porque eu não corri na altitude, não. Eu não corri na altitude, não. Aí, ó. Não torce pro Flamengo, né? Tão flamenguista, bora me dar 2 gols. Não vai topar. 2 gols, cara? Tu tá maluco? 2 gols? Eu te dou 2 gols, bora. Eu não vou contra o Flamengo. Eu não vou contra o Flamengo. Eu vou pra posse, irmão. Eu vou pra posse, bora. Tadinho. Já botei pra correr. Rapidinho, Bruno, pra correr. Você viu quem é o Pitbull bora. E quem é o piquinês, Eu topo a né? aposta, me dá 2 gols. Não vai dar porque é medroso. Frouxo, tá de longe. Agora, frouxo, correu. Eu te dou 2 gols, eu sou Flamengo, bora. Ó, eu só vou parar aqui. Bora. Porque eu tô vendo que você tá ficando brabinho, que tu tá correndo. E aí eu não vou te deixar aqui sem ação. Aí, Bruno, aposta. Viu como eu boto pra correr, Bruno? Ó, eu topo a aposta. Me dá 2 gols. Não vai, que é medroso. E você fica com o Flamengo. Eu sou Flamengo e dou 2 gols pra ele. Você é Flamengo? Você deixa de ser cara de pau. Você é o maior secador do Flamengo. Vambora, Como que você vai ser Flamengo? Eu te dou 2 gols, filho. Bora, você é Flamengo contra o meu Corinthians. Te dou 2 gols. Que loucura, cara. Que loucura. Que vira-casaca. Que frouxidão. Eu não sou obrigado a ver isso. Sabia. Só joga isso. Eu já sei que é medroso. Agora, o meu piquinês favorito. Flamengo e Corinthians. Corinthians provavelmente já com Dorival Júnior.
que conhece bem muitos jogadores desse Flamengo. Trabalhou com muitos desses jogadores do Flamengo, o Dorival Júnior. Vamp, você acha que o Flamengo é muito favorito por jogar em casa? E o que esperar desse jogo? Porque vamos ser sinceros, Flamengo e Corinthians se cruzaram em mata-matas recentes que o Flamengo passou em todos, mas com dificuldade. Mas o Flamengo joga no Maracanã e o momento é melhor do Flamengo. Eu acho o Flamengo favorito. Agora, o que esperar desse jogo? Já com provavelmente o Dorival Júnior assumindo o Corinthians, Vamp. Dorival mora em Santa Catarina, em Jurerê. Não dá 1h10 de voo para São Paulo. Já pode até dar treino hoje. Se ele assinar, se ele acertou mesmo, ele pode até comparecer hoje. Sexta-feira à tarde, dá treino, amanhã dá treino e viaja. Já deve provavelmente estar no banco no domingo, onde ele dirigiu esse Flamengo, né? E foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Né? Não vai estar no banco. E depois não renovaram o contrato dele, né? Mas o Flamengo é favorito pelo plantel tudo. O Corinthians vai se reorganizar tudo de novo, uma forma de jogar de novo com o Dorival. O Flamengo já está ali com o Felipe Luiz, brigando pela liderança, já que o Palmeiras enfrenta o Bahia aqui em São Paulo, né? O Flamengo, Palmeiras e São Paulo foram as únicas equipes ainda que não perderam. E o Flamengo, junto com o Palmeiras, as únicas equipes que ganharam fora de casa, né? Então, o Flamengo é favorito para esse jogo, sim. Diante do Corinthians, que teve dificuldades aí, principalmente pelo erro do Félix Torres, de jogar com 10, mas somou os 3 pontos necessários que precisava dentro de casa. Mas não foi um jogo fácil, né? Um Corinthians que deve estar motivado mais ainda com a chegada do novo treinador. Eu sei como é que é. Todo mundo falando que o Corinthians cansou bastante, né? E realmente o Corinthians cansou bastante. Então fez, meu Deus do céu, mais uma atrocidade. Mas o Flamengo também cansou bastante. O Flamengo jogou na altitude, apesar de ter jogado um dia antes, mas jogou na altitude. Então, com certeza o Flamengo, apesar de ter poupado o De La Cruz, aí o Alan, eu acho. E então vai ter alguns descansados. Cara, eu tô confiante pra esse jogo aí. Tô achando que pelo menos um empatezinho dá pra gente buscar lá bem tranquilo, eu acho. Quando chega um novo treinador, jogadores que não estão jogando, jogadores que precisam melhorar, há uma motivação a mais, né? O Dorival vem de uma seleção brasileira, mesmo que não tenha tido sucesso na seleção, mas sempre valoriza, né? O ex-treinador da seleção, ele já tem isso no seu currículo, como o Diniz, como o Tite, já foi treinador da seleção brasileira, como é o sonho do Cuca, que é o sonho do Renato. O sonho de vários treinadores é chegar à seleção brasileira. E o Dorival chegou, disputou a Copa América, foram 16 jogos no total, onde não teve sucesso, mas chega com bagagem de ser treinador de seleção. Mas o Flamengo favorito, pelo plantel que tem, né? E a volta de jogadores importantes. Por exemplo, o Flamengo se deu o luxo de não levar o De La Cruz e o Alan, que não foi nada barato para jogar na altitude de Quito. E, segundo o Boto e o Felipe Luiz e o Flamengo, prioridade total para ganhar o Campeonato Nacional, né? Então deve sair com o time titular. Né? O Flamengo deu essa prioridade, mas já tá dando para trás, né? Tá dando para trás porque o Felipe Luiz viu a besteira que ele fez na Libertadores de poupar contra o Central Córdoba. E não dá pro brasileiro ser prioridade à frente de Libertadores. Tem que ser igual, não tem jeito. Agora, Bruno, é um Flamengo que realmente é mais time e que não pode perder ponto, porque já perdeu pro Vasco pontos que foram muito importantes, porque perde a liderança pro Palmeiras. E outra, dificilmente o Palmeiras vai perder pro Bahia em casa. O Palmeiras tá 7 jogos vencendo, não é nem sem perder. 7 vitórias consecutivas. Então, se o Flamengo não quiser ver o Palmeiras disparar ainda mais, que hoje o Palmeiras tem 2 pontos à frente do Flamengo, ele precisa vencer o Palmeiras, Bruno. Precisa. O Flamengo precisa o Corinthians, né? Desculpa, Isso. o Corinthians. Flamengo e Corinthians, né? O Palmeiras pega o Bahia, né? E o Palmeiras tem muita... é o favorito para ganhar o jogo. O Bahia também jogou um jogo de Libertadores importante, né? O Bahia venceu, está liderando o seu grupo. Os jogos em casa, quem luta pelo título, e o Palmeiras e o Flamengo com certeza vão lutar, você tem que ganhar. Você tem que fazer o seu resultado. Você não vai ganhar todos, claro,
mas é onde você forma a sua base de pontos. E aí, contra os times mais fracos, você tem que ganhar fora também. E o Palmeiras ganhou fora de 2 times fortes, né? Não só ganhou do Sport no Recife, que é um time que tá lá embaixo, mas ganhou do Fortaleza e do Inter, times que foram o 4º e o 5º colocados do ano passado. Então o Flamengo, ele não pode vacilar, porque o Palmeiras está conseguindo resultados até fora da curva. O Palmeiras está conseguindo resultados que o próprio Palmeiras não conseguiu ano passado. Ano passado não ganhou no Beira-Rio e não ganhou no Castelão. E esse ano o Palmeiras ganhou esses jogos. Então o Flamengo, principalmente em casa, nesse momento o seu principal adversário não está dando brecha, não está dando chance para você vacilar. Então o Flamengo tem que vencer, principalmente em casa, que eu acho muito interessante isso no campeonato de pontos corridos, e tá no início, mas ele é assim, um tem que marcar o outro mesmo. Esses dois a gente sabe que vão brigar pelo título. Pode ser que mais alguém brigue, mas esses dois vão. Então com certeza um sabe muito bem como tá o outro, um vai analisando o desempenho do outro, e pelo que o Palmeiras está fazendo agora, o Flamengo não pode perder ponto não. E dá pra dizer que o Flamengo tá caindo um pouco de produtividade, Bruno, ou não? Eu acho que não, acho que é uma coisa normal, né? Porque o futebol brasileiro, ele tem um calendário que ele é dividido, né? Você começa com jogos muito fracos, e aí você, se tiver bem nesses jogos mais fracos, chama muita atenção, e depois aumenta a dificuldade. O Palmeiras até ele foi pior nos jogos mais fracos porque tava rodando elenco, tava botando molecada. O Flamengo encarou de uma outra maneira. Então acho que o Flamengo, jogos ruins, ele vai ter. O jogo com o Vasco, não achei que foi ruim. Foi um jogo Vasco, o Flamengo poderia ter vencido, teve chance para isso. Contra a LDU já foi um jogo ruim, mas não foi anormal na altitude. O Central Córdoba, sim, foi um jogo muito ruim. Mas até pouco tempo, faz 10 dias, uma semana, meteu 6-0 no Juventude. Então acho que tá natural, tá o normal do Flamengo. O único jogo muito abaixo mesmo foi o Central Córdoba. Os outros, acho que foi dentro de um normal. Né? É um Flamengo que vai receber esse Corinthians em casa, né? Flamengo aí que jogou na altitude nesses dias. Falando em altitude, o próprio Estevão, né, que a gente falou aqui, vomitou na altitude. E aí, pegando aqui a tabela, Bruno, a gente mostrou que o Flamengo tá a 2 pontos do líder Palmeiras e o Corinthians, ele tá ali na 6ª colocação. Ou seja, tá na zona ali da pré-Libertadores, que é o grande objetivo da grande maioria das equipes, né, do Campeonato Brasileiro. Corinthians está com 7 pontos em 5 jogos. Tá ali nesse momento do G4, ele tá a 3 pontos. Do Red Bull Bragantino e do Fluminense, o Corinthians a 3 pontos. A gente sempre fala, né, que o Corinthians deve ser mais forte no mata-mata, porque não tem tanto elenco. Mas dá, Bruno, para esse Corinthians aprontar no Brasileirão, porque o time titular é forte. Eu acho que dá pra brigar por vaga na Libertadores. O título eu acho difícil. O título, eu não sei se alguém vai conseguir entrar no meio da disputa entre Palmeiras e Flamengo. É possível que não, que fique entre eles. Porque eles começam bem. Normalmente, quando esses dois são os times que com regularidade estão brigando pelos títulos. E normalmente o início vai tropeçando, ainda não entra de vez no campeonato, mas eles começaram bem. Então acho que isso diminui a chance de alguém entrar nessa disputa pelo título. Corinthians, até por ter um elenco, ele tem um bom time titular, mas o elenco, quando precisa mexer, principalmente quando perde jogadores fundamentais, o time sente. Então, brigar por Libertadores, eu acho que isso sim, dá pro Corinthians ficar entre os 4, isso eu não acho uma coisa fora do normal, não. Imagino que a briga pode ser 4º lugar, assim, eu acho que esse é o teto do Corinthians. Vamos lá, fazer minhas considerações finais aí. Cara, eu acho, né, o Corinthians pode brigar ali pelo 4º, eu acho que foi até legal, assim, mas eu lembro toda vez que fala 4º, eu lembro que quando o Corinthians era a 4ª força, né, em 2017, mas era a 4ª força de São Paulo, né, do estadual. Acabamos ganhando aquele brasileiro, que foi um dos brasileiros, assim, que o Corinthians jogou muito bem, aquele time do Carille jogava demais. Eu acho que o Corinthians contratar aí no meio do ano umas 3 peças, assim, se o Coronado voltar a jogar, a gente só ia precisar de umas 3 peças para mim. Um lateral direito reserva, um zagueiro nível Lucas Veríssimo, no mínimo, tem que ser um zagueiro. O ideal seria 2, mas um zagueiro que chegue para ser titular, aí dá para ir revezando os outros, menos o Félix 2. E um ponta, que o Corinthians não tem nenhum ponta no time. Eu acho que o Dorival vai fazer o Thales voltar a jogar. Para mim, minha maior crítica do Ramon, desde o ano passado, sempre foi o quê, na minha opinião? O Ramon, ele não sabia girar o elenco. Então ele deixava o cara 7 jogos fora e o cara, no 8º jogo, o cara era titular. Aí o cara entrava e não rendia, porque não rende, entendeu? E pra mim esse era o
maior erro do Ramon aí. Mas é isso aí, pessoal. Não vou falar muito para deixar o vídeo um pouco curto. Muito obrigado aí por ter assistido. Deixa o like, curte, compartilha. Tamo junto aí. Sempre que quiser saber notícias, react, vamos ter lives. Vamos ter um fundo melhor, que eu tentei fazer um fundo aqui. Até coloquei azul, mas não consegui. Só dei um desfoque mesmo. E é isso aí. Vamos continuar melhorando aí. Se quiser, é só acompanhar a gente. Tamo junto e valeu. Até a próxima.